15 sinais de que você é um INFJ, o tipo de personalidade mais rara do mundo. A sigla INFJ significa introversão, intuição, sentimento e julgamento. Este tipo de personalidade é considerado um dos mais raros da personalidade, Myers-Briggs, e compõe apenas cerca de 2% da população mundial. Pessoas que têm esse tipo de personalidade têm características muito únicas que as ajudam e destacam-se de outros indivíduos. Eles podem ser incrivelmente misteriosos e emocionalmente inteligentes, e às vezes são referidos como o conselheiro ou o advogado. Embora possamos pensar que sabemos muito sobre este tipo de personalidade, é de fato muito incompreendido. Então, vamos explorar alguns dos principais traços do tipo de personalidade INFJ, e descobrir se você é um deles. Número 1. Comprimento de onda diferente. Pessoas com INFJ tendem a se sentir como forasteiros devido ao fato de que a maioria dos outros indivíduos estão em um comprimento de onda diferente do que eles são. Sua função dominante é a intuição, eles subconscientemente notam padrões em basicamente tudo. Na maioria das vezes, esses padrões têm a ver com a natureza humana, por causa de sua função secundária, sentimento que os atrai para os outros. Intuição é a capacidade de um indivíduo de entender subconscientemente algo sem saber como ou por que eles sabem disso. Uma vez que a intuição funciona subconscientemente, pode ser descrita como uma espécie de habilidade psíquica. No entanto, os INFJ muitas vezes perdem um tempo tentando explicar este o sexto sentido ou para outras pessoas, o que muitas vezes leva-os a sentir-se isolados ou puramente mal compreendidos. Número 2. Quer coisas perfeitas e muitas vezes levam à procrastinação. Pessoas com esse tipo de personalidade muitas vezes lidam com um medo constante do fracasso. Eles se esforçam pela perfeição, e se esforçam para superar as capacidades normais de um indivíduo normal. Isso significa que pessoas INFJ procrastinam muito, devido à sua necessidade subconsciente de encontrar a absoluta perfeição em quase tudo. Mesmo que na realidade, eles podem fazer todas essas coisas, que eles têm medo, sem ter que se esforçar tanto. Com isso dito, os INFJ têm dificuldades em lidar com críticas, porque realmente destaca-se em suas mentes. No entanto, à medida que eles se tornam mais maduros, eles acham mais fácil libertar-se dessa necessidade de perfeição. Eles podem permitir-se cometer mais erros, ou se concentrar em sua autoconfiança para alcançar resultados notáveis, relativos aos seus objetivos de vida. Número 3. Valor da beleza e qualidade. Beleza e qualidade são coisas que um INFJ se esforça para encontrar em quase tudo. Eles simplesmente preferem estar cercados por sofisticação e beleza. Eles são especialmente atraídos por coisas de alta qualidade, como boa comida, roupas bonitas, e qualquer coisa de bom artesanato. E embora seu foco em itens sofisticados vai contra sua natureza espiritual, beleza é uma força muito inspiradora e calmante para eles. Dito isto, os INFJ são tipicamente minimalistas. Eles preferem ter algumas coisas boas, do que um monte de mediocridades. Número 4. Exalar calor e charme. A maioria de nós não costuma sentar ao lado de um estranho, e nos encontrar dizendo-lhes os nossos maiores medos, sonhos e segredos pessoais. Mas os INFJ são pessoas tão encantadoras, que não é incomum compartilhar informações sobre suas vidas com estranhos. Pessoas com esse tipo de personalidade normalmente têm uma aura que faz os outros se sentirem incrivelmente confortáveis, e em paz quando eles estão ao seu redor. Quase todo mundo gosta de estar em sua companhia, e eles são muito bons em colocar pessoas à vontade. Não só eles são confortavelmente confiáveis, e indivíduos encantadores, mas eles também são ouvintes maravilhosos, que falam em termos compreensíveis, e encontram outros onde eles estão. Número 5. Altamente perceptivo aos outros. Os INFJ são capazes de ler outros indivíduos muito bem, e eles são capazes de entender o seu estado emocional. Por outro lado, eles mesmos não são tão fáceis de entender, e isso pode ser difícil quando você está tentando entender alguém tão bem quanto eles entendem você.
Pessoas INFJ não são apenas muito bons em ler as emoções e sentimentos de outras pessoas, eles também usam sua intuição para cavar profundamente abaixo da superfície da mente de outros indivíduos. Eles encontram-se intrigados com a forma de como as mentes de outras pessoas funcionam e descobrir o que os torna únicos. Eles podem facilmente dizer quando alguém está mentindo para eles, ou mesmo quando alguém está mentindo para si mesmo. Número 6. Absorver emoções de outras pessoas. É comum que os INFJ absorvam as emoções dos outros e as interpretem como seus próprios sentimentos. Por exemplo, se alguém ao seu redor está animado, eles muitas vezes vão ficar animados. Se alguém está estressado ou ansioso, pode se sentir estressado ou ansioso também. Sentir as emoções dos outros, além das suas, pode ser avassalador. Mas, também fornece uma melhor compreensão para esses sentimentos e a capacidade de curar e confortar os outros. Os INFJ podem dizer com confiança a outras pessoas que eles vão ficar bem. Número 7. Criar uma profunda intimidade emocional. A maioria dos INFJ podem parecer reservados ou tímidos na presença de pessoas que não conhecem bem. Muitas vezes são vistos como misteriosos ou meramente privados. Mas, na verdade, eles são bastante relacionais, pode apenas levar um pouco de tempo para eles se abrir aos outros e mostrar quem são. Os INFJ anseiam por conexões autênticas e buscam confiar nas pessoas em um nível mais profundo. E por causa de sua capacidade de empatia e ter conversas significativas, eles estabelecem fortes laços emocionais com as pessoas em quem confiam. Número 8. Verdadeira natureza introvertida. Embora os INFJ sejam fáceis de socializar, eles são indivíduos introvertidos. Eles sabem como se misturar eficientemente em ambientes sociais, mas eles também podem se sentir totalmente em paz com um círculo bastante pequeno de amigos, que são confiáveis e merecedores de sua atenção. Como a maioria dos introvertidos, os INFJ geralmente ficam sobrecarregados e exaustos em grandes ambientes sociais ou multidões. Mesmo que eles tenham uma capacidade inata de se esforçar nesses ambientes sociais, eles também precisam de seu próprio tempo individual para relaxar e recarregar. Número 9. Sensível ao conflito. O conflito tende a colocar os INFJ em um estado de estresse. Eles se esforçam para criar relações harmoniosas com as pessoas próximas a eles, e eles desejam estar bem com essas pessoas, para ajudar a manter a harmonia na relação. Quando um conflito surge, ele pode perturbar fisicamente sua natureza otimista. Eles muitas vezes terão problemas para dormir ou se concentrar, quando eles estão pensando sobre um conflito que tem a ver com eles, ou alguém com quem se importam. Pode até estressar seus corpos até o ponto em que eles têm dores musculares, dores de cabeça, dores estomacais, ou outros distúrbios corporais indesejados. Claro, isso não significa que as pessoas com esse tipo de personalidade procuram evitar todos os conflitos. Mas com o tempo, os INFJ aprendem a estabelecer limites saudáveis para conflitos, se levantam para suas próprias necessidades, e eles fazem isso com compreensão absoluta. Número 10. Focado no futuro. A força de vontade é um aspecto muito importante desse tipo de personalidade. Os INFJ muitas vezes fazem o que puderem para se aproximarem de seus objetivos pessoais. Por exemplo, se eles estão em um relacionamento que parece não estar indo a lugar nenhum, ou eles são empregados em algum lugar que eles não gostam, ou não veem um futuro, eles vão romper o relacionamento ou sair do emprego. Além disso, os INFJ também são muito críticos das circunstâncias passadas, e eles tendem a lembrar as experiências ruins. Para evitar os sentimentos negativos que muitas vezes acompanham lembranças, eles normalmente preferem viver uma vida focada no futuro. Número 11. Ajudam o próximo. Um INFJ é capaz de ver o bem em outras pessoas. No entanto, eles muitas vezes são vítimas da teoria da asa quebrada, como eles acreditam que podem resgatar outros. Eles muitas vezes se encontram gravitando em direção a pessoas que precisam de ajuda, devido à sua habilidade para ajudar e curar os outros com compaixão.
Isso pode ser gratificante para os tipos de personalidade INFJ, mas se os limites forem ultrapassados, também pode se sentir muito estressante ou frustrante. Número 12. Pensador intelectual. O INFJ muitas vezes encontrar-se pensando muito profundamente sobre o seu propósito, significado, e que faz tudo em suas vidas do jeito que são. Eles gostam de música, leitura e questões filosóficas ou espirituais por causa de seu amor, para aprender coisas novas e expandir ainda mais sua compreensão do mundo. Naturalmente, por causa de sua necessidade de entender revelações tão profundas, os INFJ não são vítimas a conversas triviais ou fofocas. Esta é uma característica extremamente positiva, mas também oferece desafios para desfrutar coisas simples, como assistir a um filme ou tomar café com colegas. Número 13. Dotado em linguagem. Devido à sua natureza introvertida, os INFJ normalmente passam seu tempo sozinhos, se engajando em hobbies pessoais. Ser tão perspicaz proporciona uma vasta extensão de criatividade, e muitas vezes é acompanhado por uma grande compreensão da linguagem. No entanto, os INFJ tendem a preferir escrever do que falar, porque escrever é uma saída que permite que expressem seus pensamentos criativos ou ideias sem tantas barreiras. Conversas com outros podem facilmente ficar aquém, ou se tornar negativas, quando se fala tais assuntos opinativos, então eles evitam falar muito, a menos que seja necessário. Escrever fornece uma sensação de relaxamento e tranquilidade, porque é um plano mais amplo para libertar os pensamentos mais profundos. Os INFJ são muitas vezes escritores muito talentosos e bem-sucedidos, por causa de sua capacidade de empregar simbolismo divino e intriga em sua escrita. Número 14. Trabalhar melhor sozinho, ou em pequenos grupos. Embora os INFJ se dão muito bem com os outros, eles muitas vezes trabalham melhor quando trabalham sozinhos, sem qualquer interferência dos outros. Ou, eles podem trabalhar com alguns indivíduos em quem confiam, e com processos de pensamento semelhantes para eles próprios. E enquanto os INFJ são indivíduos emocionais e altamente sensíveis, eles também podem ser bastante analíticos e científicos. Eles geralmente desfrutam de uma carreira associada à ciência, pesquisa ou tecnologia. Número 15. Focado no que é certo. Devido à sua natureza amorosa e curativa, os INFJ muitas vezes se sentem compelidos a proteger os outros. Eles podem enfrentar os valentões em nome de outra pessoa, ou se concentrar em ajudar alguém que esteja passando por uma situação difícil na vida. Se eles escolherem uma carreira onde ajudar os outros não está necessariamente envolvido, eles provavelmente doam dinheiro, ou encontram tempo para se voluntariar para uma instituição de caridade. Pessoas de personalidade INFJ também se encontram com medo de ser uma pessoa ruim, isso os motiva para fazer o que eles acreditam ser o certo. O tipo de personalidade do INFJ é complicado e peculiar, e às vezes totalmente contraditório. E como todo tipo de personalidade, os INFJ têm pontos fortes e fracos. Mas entender suas características pode ajudar os outros a se darem melhor. Claro, algumas dessas características são coisas com as quais muitas pessoas podem se identificar, então a melhor maneira de determinar seu tipo de personalidade é fazer um teste desenvolvido por especialistas. No entanto, se você pode se relacionar com a maioria desses sinais, as chances são boas de que você é um INFJ, o tipo de personalidade mais rara que existe.